Então, essas são as nossas dicas para quem cair na Operação Pente Fino ou receber aquela cartinha maldosa do INSS chamando o segurado para apresentar documentos e informações que nem mais existem. Espero que as dicas tenham sido boas e peço agora ao professor Walter para tecer a narrativa da sua segunda pergunta, que eu lembro também era muito interessante. Tiago, mas terminando esse papo só, até o pessoal perguntou, mas vale a decadência também para os aposentados por invalidez? São benefícios previdenciários. Então, aposentadoria por invalidez vale, é a mesma coisa, vale para a aposentadoria por ter... Não, na verdade não. Não vale para a aposentadoria por invalidez. Não, nem para auxílio-doença, porque eu vou explicar por quê. Porque... Então foi nesse assunto que o pessoal pegou, perguntando se o INSS podia fazer essa revisão ainda, depois de 10 anos. Nem mesmo a coisa julgada, professor, está sendo respeitada. Então vamos lá. Antes mesmo de vir a medida provisória que foi transformada em lei, que permitiu a revisão de aposentadoria concedida judicialmente, que a gente já vai falar disso, que é um absurdo, mas infelizmente está na lei e o Poder Judiciário está aceitando isso. Vamos falar da decadência para benefício por incapacidade. Os benefícios por incapacidade não são definitivos. A incapacidade, por conceito, por definição, é uma situação referente ao estado do cidadão. Então, se eventualmente aquele cidadão recuperar sua capacidade para o trabalho, o benefício por incapacidade pode ser cessado. Para mim, é uma contradição com relação à aposentadoria por invalidez, que a aposentadoria por invalidez é concedida para quem está definitivamente incapacitado. Então, se o perito do INSS reconheceu a permanência, a incapacidade definitiva, não tinha por que revisar posteriormente. Quer dizer, se em eventual perícia futura um médico falar que o segurado recuperou sua capacidade, vai para a coisa que eu falei. Então, lá atrás alguém errou, né? Pois bem, mas a aposentadoria por invalidez, desde 1995, não é mais definitiva. Ela passou a ser temporária. Por isso que o povo vem falar assim, passou 5 anos e eu quero a baixa na carteira. Não, essa história dos 5 anos acabou faz tempo. Não existe mais aquela história de esperar 5 anos para dar baixa na carteira. Não tem mais baixa na carteira. O trabalhador que está aposentado por invalidez tem o seu contrato de trabalho com a empregadora suspenso. Está suspenso até que um dia pare de receber os benefícios. Inclusive, tem previsão na lei para o caso do trabalhador recuperar sua capacidade. Ele recebe aquelas parcelas de recuperação, que vai reduzindo o benefício até terminar. Isso são outros 500. Mas, enfim, a aposentadoria por invalidez, de fato, há muito tempo ela é passível de revisão. O segurado pode ser chamado... E o que o INSS costumava fazer é selecionar os aposentados por invalidez com idade reduzida, os mais jovens, e convocá-los a cada 2 anos. Mas o que aconteceu é que veio uma medida provisória, que já começou com Michel Temer, no sentido de que aposentadorias por invalidez concedidas administrativamente e judicialmente poderiam ser objeto de perícia, de convocação para avaliação médica. Aí veio em cima a Operação Pente Fino e foi convocado todo mundo que recebia, todo mundo não, mas a grande maioria que recebia auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essa medida provisória foi transformada em lei, ou seja, culpa do Congresso e do Senado também, que permitiram que a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente pelo juiz fosse objeto de análise, de reavaliação, do servidor do INSS, sem nenhum comentário pejorativo com relação ao servidor. Tenho um profundo respeito por eles. Eu sou fã do servidor do INSS porque ele carrega um fardo enorme nas suas costas, ele é o escudo do INSS, é ele quem enfrenta reclamações por um sistema que não funciona e não é culpa do servidor. Mas o servidor do INSS não é autoridade judicial, não é membro de poder. Como pode o servidor determinar a reavaliação de um ato judicial? E o perito reavaliar e determinar o cancelamento? Pois bem, é isso que dizia a medida provisória. A meu ver, professor, é uma medida provisória alterando a Constituição, né? A coisa julgada. Mas foi transformada em lei e o Poder Judiciário está admitindo isso. O que diz essa parte da lei? Que quando o benefício não tiver data definida para término, o de auxílio-doença, o segurado
deverá pedir sua prorrogação em 4 meses, caso contrário, será cessado. Isso no caso do auxílio-doença. Administrativo ou judicial. Quer dizer, você tem uma ação da justiça e teve um benefício concedido pelo juiz, atenção, veja se o juiz definiu o prazo para reavaliação. Porque se não pedir a prorrogação antes do término dos 4 meses, prorrogação é aquela nova perícia para estender o benefício, ele pode ser cortado. E olha, muitas vezes o INSS erra, e mesmo quando o juiz concede um prazo para reavaliação, eles acabam cortando. Mas aí a gente resolve no processo. E a aposentadoria por invalidez, como é que ficou? Pois bem, a aposentadoria por invalidez está escrito na lei. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento, concedido judicial ou administrativamente. Foi a Lei 13.457 de 2017, que convalidou a medida provisória, se não me engano foi a 936, e tornou assim a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente passível de reanálise pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então, a gente briga, professor, a gente entra no processo com cumprimento de sentença, vamos cumprir essa decisão, senhor juiz. O senhor concedeu a aposentadoria e o INSS está cortando. Às vezes, um juiz de primeira instância, assustado com a situação, fala, o que é isso? Foi ordem minha. Transitou em julgado. Como que podem estar reavaliando? Manda o INSS suspender a decisão e o juiz tem uma nova surpresa quando vem a ordem do tribunal, mantém, é para reavaliar. Isso acontece muito em processo da Justiça Estadual, agora a competência toda da Justiça Federal, mas até a reforma da Previdência, até o ano 2019, as cidades que não possuíam vara federal, por exemplo, Cubatão, quem julgava o processo do INSS era o juiz estadual. E tem um juiz que realmente ficou assustado, não está familiarizado com essa mudança de conceitos e princípios constitucionais que é característica da advocacia previdenciária. Fala, que história é essa? Uma decisão transitada em julgado, esse processo já foi até o Superior Tribunal de Justiça para discutir até o cálculo, e agora, 2 anos depois, vem uma reavaliação. É verdade, infelizmente, segurados aos milhares, eu diria, olha, centenas de milhares de aposentados por invalidez foram convocados pela famigerada Operação Pente Fina, e boa parte deles, eu vou arriscar dizer mais da metade, desculpe, mais da metade foram os segurados que recebiam auxílio-doença, mas até 40%, salvo engano, dos aposentados por invalidez estão em vias de ter sua aposentadoria cortada. Até agora foi de cerca de 23%, e a estimativa é que vai chegar a 40% no final das contas. Segurados que não têm condição sequer de exercer seus atos da vida, do cotidiano, quanto mais voltar ao trabalho. E mesmo que o segurado apresente uma melhora no seu quadro clínico, tem gente que está afastada há anos. Não podia ter o benefício cortado. Se não se inserir naquela regra dos 15 anos, ou da idade que a gente já vai explicar, vamos supor, não tem 60 anos e está afastado há 13 anos, o sujeito está afastado do seu trabalho há 13 anos. Vai querer que ele retorne com 59 anos de idade? É isso que está acontecendo, gente. Mesmo aqueles que não estão em idade avançada, tem gente que com um estado realmente lastimável. Para ter uma ideia, que o Bolsonaro sancionou uma lei que, inclusive, foi inserido o artigo, um parágrafo no artigo 101 da Lei 8.213, impedindo que o portador de HIV seja submetido a esse tipo de reavaliação. Então, quem está aposentado decorrência do HIV não pode também ser convocado. Mas por que só o HIV? Como é que ficam os pacientes de oncologia, portadores de câncer e de outras doenças graves? E antes da promulgação dessa lei, houveram milhares de beneficiários de aposentadoria por invalidez, portadores de HIV, que tiveram seu benefício cortado. Existe uma ONG, uma organização não governamental, em São Paulo, formada apenas por soropositivos que tiveram seu benefício cancelado pela Operação Pente Fino. Foram tantos que até formaram uma ONG com mais de 100 de associados. O que eles fazem é pedir socorro à sociedade, porque as ações judiciais que essa ONG entra, infelizmente, seguem a mesma sorte das outras. Passam por... Onde a lei? E a lei Renato da Mata, doutor? Que lei? A Renato da Mata, que é para os portadores de HIV, que isenta completamente de perícia e... Não, é isso que ele está falando. Essa lei inseriu um parágrafo no artigo 101. Mas e como ficaram os segurados anteriormente à promulgação dessa lei? Essa lei é, salvo engano, de 2019 ou 2018. E a MP começou em 2017. E como ficam os outros portadores de doenças gravíssimas? Não estão inseridos nesse tipo de isenção? Olha, pessoal, uma dica quanto a isso é...
se for convocado para a Operação Pente Fino e receber benefício por incapacidade, o aposentado por invalidez com 60 anos ou mais não pode ser submetido, ter o seu benefício cessado por esse tipo de reavaliação. Cabe mandado de segurança. E, se o segurado não tiver 60 anos de idade, mas tiver 55 ou mais e 15 anos de afastamento, 15 anos somando aposentadoria e auxílio-doença, né? Desde o auxílio-doença, desde que começou a receber o auxílio-doença, que gerou a aposentadoria. 15 anos somando aposentadoria e auxílio-doença e 55 anos de idade ou 60 anos de idade ou mais, qualquer que seja o prazo de afastamento, ele não pode ser submetido a esse tipo de reavaliação, não pode ter o seu benefício cancelado, ok? Doutor Tiago, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O princípio do direito, se eu não estiver falando besteira e lembrar das minhas aulas de IAD, não é que toda lei só pode retroagir para favorecer o indivíduo? Então, Carlos, o princípio da irretroatividade das leis, ele está legalmente expresso no direito penal, tá? Quanto à irretroatividade da lei penal, mas também é aplicado nas demais áreas do direito, que é o que a gente está falando agora, professor Walter, do tempus regit actum. Quer dizer, o fato deve ser gerido pela lei vigente à sua época. Se eu fui aposentado em determinada época, a lei válida para mim é aquela lei vigente na época.